Apesar dos dissabores ocorridos na sala de aula, a escola tinha oferecido a Joaninha a maior bênção, a descoberta da paixão pelo encanto das palavras escritas. Finalmente, podia ler por si própria as histórias carinhosamente contadas pela avó, naqueles momentos enternecidos de dupla ternura, que reuniam uma cabecita de caracóis louros, a outra de belos cabelos encanecidos. E Joaninha leu essas e todas as outras que lhe iam parar às mãos, encaminhadas, naquela primeira fase, pelos afetos criteriosos do pai. A partir do momento em que reconheceu que podia extrapolar para além das suas criações, lendo histórias criadas magistralmente por outros, a menina rejubilou e nunca mais parou de deambular pelo mundo ficcional. O tempo sagrado da leitura jamais deixou de ser o seu refúgio e, aventurando-se no mundo encantatório, viveu as proezas e travessuras de Tom Sawyer e do seu amigo Huckleberry Finn. Sofreu com as injustiças infligidas ao pai Tomás, encantando-se com a sua eterna bondade, como resposta às constantes adversidades. Identificou-se com o amor de Zezé ao seu minguinho e riu-se das suas diabruras, ao mesmo tempo que chorava copiosamente a morte de Portuga. Padeceu com os maus tratos aplicados pelos cruéis donos de Cadichon e divertiu-se com o arguto burrinho que teimou em tomar as rédeas do seu destino. Dos vários livros à sua disposição, por escolha paterna, existiam somente dois que a menina não apreciava particularmente, por razões diferentes. Um era o Príncipezinho, que seu pai fazia questão que lesse e entendesse, mas para uma criança de 7 anos, a história metafórica de Saint-Exupéry era demasiado complexa e Joaninha aproveitava para se deliciar com os belíssimos desenhos e criava através destes a sua própria história, centrada nos seus personagens eleitos. O Príncipezinho, a Raposa, a Rosa e o Piloto. O outro livro que não encantava a criança era Alice no País das Maravilhas, porque apesar da imaginação criativa da menina, esta gostava de personagens semelhantes às reais, de enredos perceptíveis, e o nonsense, característico da criação de Lewis Carroll, parecia seguir uma lógica de raciocínio absurdo, próprio dos sonhos, que em nada agradava à menina, que demonstrava clara preferência pelo romantismo algo dramático. Quantas vezes, aos sábados à tarde, a avó a encontrava sentada no sofá florido que o avô mandara forrar para si, lavada em lágrimas. «Então, minha querida, o que se passa?» perguntava a avó num tom de voz preocupado. «Não é nada, avó, não se preocupe. Sou eu que estou a ler a história de Henrique e dos seus amigos, e agora o mestre estava a falar-lhes sobre os meninos cegos e de como um deles lhe disse com tristeza que gostaria de só mais uma vez ter visão para voltar a ver as feições de sua mãe, as quais já não se recordava. Coração, de Edmundo de Amicis, era um dos seus livros de eleição, e embora a criança se emocionasse com cada um dos episódios daquele diário do rapazinho italiano, os valores da amizade, da família, o enaltecer da coragem e do esforço necessário para se alcançar algo, encantava o romantismo exacerbado da menina e a sua vontade férrea de encontrar beleza no caráter das pessoas. Esse mundo literário, explorado no espaço diáfano, testemunhado por 4 paredes ébrias de conhecimento, não confinava Joaninha à esfera parca, circunscrita ao domínio diminuto da área infantil. Ao invés, libertava-a para longos voos, para além do finito universo do real, transportando-a a firmamentos desconhecidos que, na sua infinidade, só podiam alcançar Joaninha através do conhecimento, experiência e genialidade de homens e mulheres que dedicaram aos outros a sua paixão pela palavra escrita. E Joaninha, através das libertadoras palavras, identificava injustiças humanas, apreendia o valor da amizade ilimitada, conhecia o sofrimento humano sentido no preconceito irracional
e percebia a existência de mundos infantis diferentes do seu, onde crianças iguais a si passavam fome, eram órfãs de pais, órfãs de amor e carinho. O espírito da menina ia-se formando, longínquo do seu mundo real, e o devaneio, feito dos sonhos quiméricos da criança mais pequena, ia-se revelando, menos fiérico, na ilusão mantida, mas mais centrado na realidade distante. Sentada à mesa da varanda, de caneta no ar, Joana fixa as grandes oliveiras para lá dos seus limites e desfila memórias das personagens queridas de ontem, sabendo que o pai de Joaninha tinha optado pela escolha correta. Todas as histórias eleitas englobavam problemas e personagens reais, na sua forma ficcional. As personagens eram complexas e completas. Os sentimentos não poupavam a idade tenra da menina. Eram duros, injustos, cruéis, mas também leais, ternos e fraternos. O sentido humano, em toda a sua complexidade e beleza, estava bem patente nos contos e romances que a menina devorava. Não existiam fadas nem príncipes encantados, apenas a realidade, bela ou indigna, vil ou sublime. A verdade do mundo dos homens, que tal como estes, era imperfeita, na sua tentativa vã de perfeição. A convicção de Joana sobre a formação do caráter da criança, através dessas leituras, é inabalável. Joana sabe que a jovem e a mulher que se seguiram a Joaninha partilharam os valores e as aprendizagens retiradas dos livros intemporais. À medida que a criança ia crescendo, foram sendo insuficientes as leituras mais infantis, e apesar de Joaninha as voltar a ler de vez em quando, era na biblioteca do pai que, a partir dos 8 anos, se saciava na sua vontade imparável de ler sempre mais e mais. A biblioteca paterna continha uma grande variedade de literatura clássica e a maior parte não era seguramente apropriada a uma criança tão jovem, mas o acesso da menina aos livros era demasiado fácil e nunca os seus pais ou avó imaginaram que lia ou tentava ler livros como Mar Morto de Jorge Amado, A um Deus Desconhecido de Steinbeck ou O Monte dos Ventos Uivantes de Emily Bronte. Mas Joaninha lia-os todos, mesmo quando não os entendia na totalidade, à exceção do Processo de Kafka, que largou logo nas primeiras páginas por não ter percebido o seu conteúdo, e o pouco que entendeu relacionava-se com um pobre homem, desesperado, que também parecia não entender o que lhe sucedia. Qualquer coisa sobre um processo, palavra que a criança desconhecia. Enfim, Joaninha pensou que aquele era o livro mais aborrecido que já lera. O vento aumentava, refrescando o calor tórrido que se fizera sentir durante toda a manhã, e Joana atreve-se a alguns instantes de exposição ao sol, deitada na sua espreguiçadeira preferida, com vista privilegiada para o espelho de água, onde se refletem sombras bamboleantes num gingar dançante. Joana olha para as árvores, que na sua urgência de meneios parecem ansiosas por largar os balanços monótonos, desafiando movimentos desvairados, num ritmo alucinante. E nesse preciso instante, de bailado agitado, é tempo de Joana largar a cadeira de repouso e o sol já mais refrescante, para se resguardar sob a sombra conivente do alpendre e continuando a assistir ao espetáculo de folia, acompanhado pela toada do resfolgar folheado dos ramos, ela sorri complacente a Joaninha e recorda a leitura interessante do livro rejeitado pela pequenita, que lhe pareceu uma crítica inequívoca a um sistema judiciário despótico e injusto, que lida de forma ineficiente com excessos de burocracia. Joana recorda o paralelismo que estabelecera com o sistema judicial vigente no seu país,
que, apesar de não se considerar despótico, pune da mesma forma injusta e ineficaz seres mais incautos que, desprevenidos na sua inocência, se embrenham durante anos em burocracias impeditivas do estabelecimento da justiça. A construção da personalidade de Joaninha continuava a hastear-se no aprendizado obtido através da escolha volúvel dos inúmeros livros que ia encontrando, mas as experiências sociais começavam a ter devida relevância à medida que a menina se aproximava da adolescência.